Boa tarde. Vamos agora fazer mais uma reflexão de mais uma cartinha que Jesus ditou para São João, né? A carta, essa mensagem é mensagem para a igreja de Sardes. Mas antes vamos fazer o sinal da cruz, uma oração, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos fazer a leitura da mensagem a Sardes. Está em Apocalipse 3, de 1 a 6. Então vamos ler. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas o surpreenderei. Todavia, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andaram comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos fazer a reflexão parte por parte. Aqui ele diz: ao anjo da igreja de Sardes, eis que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que seria os 7 Espíritos de Deus? Seria os dons do Espírito Santo, né? Seria o espírito de fortaleza, de sabedoria, de conhecimento, de conselho, ciência, temor, entendimento, né? São os 7 dons. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, né? Então vamos olhar o que o Senhor está querendo dizer. O que ele diz? Ele conhece as nossas obras, né? Ele está dizendo com Sardes que conhece as obras deles. Eles parecem que vivem, mas estão mortos. O que seria isso? Estão mortos? Por que essa igreja é considerada uma igreja morta? Ela não era uma igreja perseguida como as outras 4 que nós fizemos a reflexão atrás. Ela era uma igreja pomposa, uma igreja dinâmica, antigamente, né? E depois ela foi deixando, ela foi relaxando, ela foi deixando que a preguiça espiritual viesse a acontecer, deles não vigiarem, deles não ficarem alerta. É por isso que ela andava como pessoas mortas, né? Porque eram vivos. Quando uma pessoa está morta, o que a gente vai olhar? A gente vai verificar os órgãos vitais dela. Tem coração e o coração não bate, né? As veias não correm sangue mais.
a pessoa está fria. Então, a pessoa, ela tem ouvidos, mas não ouve. Se eu abrir os olhos dela, o olho perdeu o brilho, né? Então está aquele olho morto. É o que está acontecendo com essa igreja de Sardes. Ela estava morta porque ela deixou que as coisas erradas, as práticas erradas tomassem conta da igreja. E Jesus foi claro, ele disse que lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois achei tuas obras perfeitas, pois não achei tuas obras perfeitas perante o meu Deus, né? Então, o que Deus queria? A perfeição, queria que eles continuassem fazendo aquilo que eles aprenderam na doutrina, o que for indicado para eles fazerem, e eles foram acomodando, achando que estava tudo bem, que tudo que eles tinham já estava satisfeito, né? Então, isso aconteceu, que eles estavam caminhando, mas caminhando como zumbis, porque eles respiravam, mas não respirava o Espírito de Deus, não respirava a verdade, não respirava o que Deus queria que eles fizessem, né? Então nós vamos olhar mais um pouquinho para a gente ver o que está querendo dizer nesses mortos. Ele, como proprietário da igreja, como dono da igreja, né, e que ele, né, deu ordens, né, aos anjos administrar a igreja, ele está querendo restaurar, ressuscitar essa igreja que está morta, porque as obras dela não agradam o Senhor meu Deus, que ele diz, né? Então, o que nós queremos dizer? Hoje, muitas vezes, nós dentro da nossa igreja, nós não fazemos nada, nós somos acomodados, nós fazemos aquilo que nos satisfaz. E nós estando satisfeitos, o resto não importa, nós não corremos atrás, nós não vamos atrás de evangelizar, nós não vamos atrás mostrar a verdade, o caminho, a vida. Então Jesus está dizendo, como ele disse, ainda existe pessoas aí nessa igreja que ainda está com vestes brancas. O que quer dizer vestes brancas? A veste branca, a cor branca, né? É o símbolo da alegria, da paz, do poder vitorioso, da glória eterna. Então, o que ele está querendo dizer? Ainda existe pessoas aí que estão caminhando comigo, aqueles que estão desse jeito, e se vocês ficarem vigilantes, vocês que estão como mortos-vivos, voltarem a viver, porque eu sou aquele que ressuscita. Então eu quero vocês todos, eu morri por vocês todos, então é por vocês eu quero que vocês acordem, que vocês vivam novamente aquela doutrina ensinada na igreja, né? Ele diz, aquele que está com vestes brancas, ele vai... Não, como diz, o vencedor será assim revestido de vestes brancas, mas jamais eu apagarei o seu nome do livro da vida, e eu proclamarei diante do meu Pai e dos anjos quem são eles, que eles são aqueles que permaneceram na igreja, aqueles que permaneceram vivos, aqueles que permaneceram conhecendo a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, ensinando a verdade. Então, o que nós queremos é sacudir o pessoal hoje, é isso, que tem muitas pessoas que estão acomodadas e nós precisamos de acordar, de voltar a viver e não ser como os mortos-vivos, como diz Jesus, né? E ele ainda diz aqui no final, aliás, ele diz isso toda vez no final das mensagens, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, nós precisamos tomar posse desse puxão de orelha mais uma vez de Jesus. Ele está nos chamando a viver a vida, de viver junto com o Espírito Santo, de viver a palavra de Deus, de anunciar a palavra, de falar a verdade, de viver a verdade, de caminhar na verdade, porque Ele é a verdade. Caminhar com Ele porque Ele é o caminho, ter vida com Ele porque Ele é a vida. Amém? Então, hoje foi até pequeno a reflexão, mas deu para entender, né? Nós precisamos realmente acordar para a vida. Amém? Obrigado, Senhor, por mais uma reflexão. Que esse dia, Senhor, que essa reflexão feita seja tocada no coração de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa reflexão dada. E que nós possamos caminhar com Cristo, que nós possamos buscar cada vez mais os dons espirituais, que nós possamos usar mais os dons espirituais para ajudar, para crescer em espírito e verdade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A próxima carta, a mensagem, vai ser a mensagem à Filadélfia. A Filadélfia começa, no capítulo 3 e vai do versículo 7 ao versículo 13. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Vamos ver qual é o recado que o Senhor tem para nos dar, qual que é a chamada de atenção que Ele tem para nos dar. Amém? Até a próxima.